รายการต่อไปนี้ E bora falar sobre o 7º episódio de Let Me Into Your Heart. Eu tô fazendo esse vídeo agora porque eu realmente não entendo essa empresa. A série não é ruim, mas só que eles realmente se boicotam. Ontem eu fui assistir e não tinha legenda. Daí eu esperei até de noite, seguia sem legenda. Então, tipo, pros fãs internacionais fica complicado defender. E eu não sei se até em fansub saiu antes, tipo, tem um comentário que disse, até no site pirata já saiu. Não tinha saído nos daqui do Brasil, pelo menos. Eu não vi nenhum, nem nos que eu acesso lá de fora. Só que mesmo assim, porra, faltam 13 episódios, sabe? A série podia terminar de uma maneira positiva no sentido de que assim, ó, semana passada já deu problema na questão do título. Eu não sei que bug deu que na última parte do episódio a série terminava a última cena e terminava o vídeo. E normalmente termina o episódio, dá um corte da prévia do próximo episódio e sobem os créditos. Isso não aconteceu semana passada. Essa semana teve né, o normal de acabar e ter os créditos, mas só que tu não ia conseguir entender nada porque não tinha legenda. Então, tomara que pra semana que vem, principalmente porque agora vai ter spoiler, tá? Já tô avisando. Principalmente porque agora a história vai ficar mais intensa, porque o Tim morreu, o já explicou todo o drama da vida dele pro Jack, e o Win saiu de cena, graças a Deus. Então vai ter muita coisa acontecendo. E pela prévia do episódio que vem, vai ter algum problema na apresentação do grupo com o Jack. Então vai rolar alguma merda ali. Como se fosse um último show em homenagem ao theme, sabe? Então, vamos falar do episódio de hoje. A maturidade emocional do Jack tá de parabéns. Eu fiquei impressionado que ele não atrapalhou a conversa entre o Da e o Win. Ele deixou que eles se entendessem. Quando rolou o beijo, ele aguentou no osso do peito, assim, aguentou firme. E quando foi ver que já tinha dado o que tinha para dar, assim, que não ia render mais a conversa, ele foi, pegou o Da do braço e o retirou da situação. Não começou a tentar fazer pergunta nem nada. A única pergunta que ele fez foi: posso ficar contigo aqui? Não precisa conversar. E depois, quando já disse, tu tem muita coisa que queira me perguntar, né? E aí ele responde que sim, mas que só conta aquilo que tu te sente confortável dividindo. E aí a gente descobre que o Já tem um problema nos olhos, que quando sai do escuro pro claro, muitas vezes ele começa a perder a visão, tipo, ele fica cego por um momento, só que isso vai piorando com o tempo. E aí a gente volta, né, e descobre que na época que ele morava com o Win tava no telefone falando com o cara de uma clínica especializada lá dos Estados Unidos. Só que o Za fala assim, ó, não tem cura, eu aceito isso, eu entendo isso. Eu só preciso de ti do meu lado. E aí eu não sei se foi bem no dia que o Win teve o jantar no ambiente romântico, que nem ele falou no telefone, com o secretário lá, com o enfermeiro da clínica, que foi o mesmo dia que teve a tempestade que o Já ficou se sentindo cego de tantos, sabe, relâmpagos. Ele ficou cego por um momento e ele estava com medo. E aí o Win estava lá no restaurante, sim, tentando ajudar, mas ele sabia que o que o Já queria e tinha pedido era companhia. Ele estava com medo de ficar com a sensação de estar sozinho em momentos de vulnerabilidade. É que nem quando uma pessoa tá num dia de ansiedade e não quer ficar sozinha porque não quer ter uma crise de pânico sozinha, entendeu? Ou qualquer coisa do gênero, gente. E daí eu fiquei... foi
um término com razão. Não, espero que não tenha rolado traição. Teve uma traição emocional, mas que não tenha rolado traição. E tá. E só que com o tempo, o Za ficou com isso mal resolvido na cabeça dele. Quando o Win se encontrou com ele no dia da coletiva da imprensa, o Jack não se meteu porque ele sabia que o Za precisava fechar aquele capítulo. E aí depois o Jack foi lá no Za, segurou o bracinho, levou pra ficar quieto um pouco, dar uma respirada, sabe? E quando ele queria colocar o Za num lugar tranquilo, ele levou pro apartamento dele. Mas sem aquela vibe de altas putarias. Só levou para que ele se acalmasse e era um lugar próximo, privado, e que ia ter o ambiente para conversar, entendeu? Não ia ser uma coisa que, daqui a pouco alguém vai chamar. Não, eles estavam sozinhos, telefone no silencioso, e aí tá, e a gente descobre todo o passado do Za e o que o Za tem. Então, por isso que quando eles estavam lá acampando, entre aspas, no primeiro e segundo episódio, quando o Jack tinha se escondido atrás da árvore e depois estava ao lado da árvore, o Za não tinha o enxergado. Então, ele tem problema, ele não enxerga quando está escuro e sol. Então, muita coisa fez sentido. Mas isso fez com que o Za questionasse se o Jack realmente quer ficar com alguém assim. Ele vai ficar cego e não tem cura. E quando ele perder totalmente a visão, ele vai querer mesmo? E aí quando o Jack fica quieto, o Za começa, me responde então, me responde. Aí a melhor resposta, o Jack fala, eu tô tentando pensar, eu tô tentando ver em qual parte da conversa eu não ficaria contigo. Eu desistiria de ti. E eu até agora não achei. E aí tá, né? Aí rola beijinho, abraço, choro. Choro sem lágrimas. O Za chorou, mas nenhuma lágrima saiu. Entendeu? Eu acho que literalmente é uma coisa que ele ficou em altas dores, altas sofrências, mas nada de lágrima. Depois disso, quando a gente acha que vai dar uma respirada, o Theme é chamado na empresa para fazer a produção da trilha sonora, não sei do que, porque ele foi visto no grupo do Za, né? E gostaram muito do trabalho dele. E aí ele foi convidado. Nisso aparece o ex-produtor. Só que o ex-produtor era um bêbado, entendeu? Ele tava alterado ali nos que nem falam, nos tóxicos, entendeu? Tava alterado. E deu no que deu. O Theme pegou, foi defender o cara da empresa, meteu um empurrão, depois meteu uma bucha na cara e o bêbado desmaiou. Porque ele não tava ali, entendeu? Ele tava falando, mas a cabeça dele tava em Nárnia. Quando a gente acha, ok, chega de drama, o que acontece? O Theme leva um friend zone assim, e aí, que pena. Tá, mas agora vai começar o show, então agora sim vai ficar tudo de boas. Não, matam o Theme. Aí é sofrência, né, gente? Mas o episódio foi carregado emocionalmente, mas ao mesmo tempo não foi, como eu posso dizer, teve recheio, teve história, teve dor, teve momentos de amorzinho, mas não foi pesado. Tu ficou chateado, tu ficou triste, tu ficou torcendo, mas tu não acabou a série te sentindo extremamente assim no teu limite, super, super esgotado. Tu assistiu e ficou, que pena que aconteceu isso com o guri, né? Uma vida pela frente. Então assim, eu gostei do episódio de hoje. Do episódio da semana passada eu não gostei muito, porque eu tento evitar ao máximo esses drama clichê. Só que eu espero que pra semana que vem, já são 10 episódios, estamos indo pro 8º.
semana que vem eles não façam essa cagada de lançar um episódio e não lançar a legenda pelo menos no mesmo dia, sabe? Lançaram a legenda hoje. Então eu espero que realmente arrumem isso para semana que vem e que, né, a história tenha mais momentos fofinhos no próximo episódio, porque a gente tá precisando de amor nessa história. Mas e vocês? O que vocês acharam do episódio de hoje, das revelações do Ja, da atitude do Wind ter dado um beijo no Ja para ver se rolava algum flashback do passado e ele sentisse as emoções renascerem, mas não renasceram? O que vocês acharam da atitude do Jack? O que vocês acharam também do arrasta para cima do theme? Vamos falando sobre isso tudo aqui nos comentários. Vamos conversando sobre essa reta final de Let Me Into Your Heart. Vocês têm gostado da série como um todo assim? Vocês têm gostado? A nota no My Drama List tá tipo 7,5, tá na média, mas não é muita gente que elogia. Então o que vocês estão achando? Vamos falando nos comentários e vejo vocês na próxima.